Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Quero iniciar o nosso vídeo aqui trazendo o Alexandre Pássaro, que participou ontem de uma resenha lá compilhado no canal Jovem Pan Esporte. E se os jornalistas que cobrem o Vasco não querem falar disso, querem criticar jogador, o problema é treinador, a escolha de treinador, vamos trazer aqui o Alexandre Pássaro para falar de uma situação que coloca muito bem o momento que o Vasco vive há tantos anos, e aí que entra uma diretoria que promete mudar, gestão profissional, e aí realmente se torna a pior gestão da história do Vasco. Isso é só um fato que aconteceu de milhões que eu imagino, e por isso que o Vasco vive essa decadência há tantos anos. Se liga só aí no que o Alexandre Pássaro falou. Eu costumo dizer o seguinte, o do São Paulo, ela tá em volta. É uma panela de pressão, mas que os caras não conseguem muito entrar. Eles não, lógico que eles entram, mas eles não estão em cargos, eles não estão estruturados, eles não tomam decisão, pelo menos na minha época, né? Agora eu não sei como tá, mas não tinha muito disso. Eles influenciam, contagiam, mas não tomam decisão. Exatamente. No Vasco, a hora que eu cheguei, um exemplo clássico. Primeira viagem que a gente foi fazer. Primeira. Sei lá, a viagem ficou R$200 mil pra Goiânia, que a gente ia jogar contra o Atlético Goianiense. Aí eu ia assinar a nota. De 200 mais 16%. Pô, que esse 16% aqui? Não, é da nossa agência de viagem. Pô, mas nós temos uma agência de viagem? Porque no São Paulo, pô, tinha um funcionário que fazia logística. Não tinha uma agência de viagem. Até tinha uma agência, mas que não cobrava, ela cobrava da companhia, não do clube, pô. Não, mas é que isso daqui, pô, já existe. É porque é ligado a um conselheiro, a empresa do conselheiro. E é o seguinte, o Vasco não tem dinheiro. Então nós não temos 200 mil para pagar a viagem. Então a empresa bota na frente o dinheiro, a gente viaja, porque a gente não tem dinheiro, e aí um dia a gente paga. Não, peraí, mas paga em quanto tempo? Não, o combinado é que fecha o mês a gente paga. Não, então nós estamos emprestando dinheiro a 16% ao mês. Eu pego com o banco. Porra, o banco é 16% ao ano. Não. Avisa que foi a última. Assim, eu sou assim. Avisa, não sei quem é o conselheiro, avisa que foi a última. Aí, em algum lado do conselho, das pessoas, já te fazem um X. Você um já dia numa passou derrota, perseguido ali. Um dia numa derrota que a gente teve, veio o gerente de futebol e mostrou pra mim assim do Vasco. Pô, aqui, sabe aquele comentário no Instagram? Não sei como que é, acho que fica o mais curtido, fica em primeiro. Sei. Olha o mais curtido aqui, era o dono da empresa. Porra, tem que sair esse passo. É lógico que tem que sair. Porra, tem que ficar. Entendeu? Então, isso, é essa a diferença no Vasco. O cara ali, o cara na comida, o cara na base, o cara não sei o quê. Então, como o Vasco era um clube sem dinheiro, as pessoas, não, deixa que eu empresto, deixa que eu faço serviço, deixa que eu isso. Há uma módica taxa de, 16%, 20%, não sei o quê. Então, se confundia muito isso, né? O presidente do Vasco, estava pagando coisas de 20 anos atrás, gente que emprestou dinheiro. Porque poucos emprestavam. Até falou do Carlos Leite, né? Eu acho que o Carlos, por exemplo, do Benítez, ele emprestou $200 mil e pegou $200 mil. E ponto. Agora os outros não, $200 mil é com 5% ao ano. Aí vence um ano, pagou, não pagou, pô, vamos negociar. O 200 já virou 250, vamos negociar, quanto você quer pagar em 30 vezes? Então vamos fazer 300 por 30. E aí não paga, e aí vira 400, vira 500, a hora que você vê 1 milhão da dívida começou em 200. E aí, família vascaína, nada muda, né? A vergonha também que o Alexandre Pássaro foi capaz de fazer no ano passado, sem sombra de dúvida, é um dos piores profissionais que já passaram no Vasco aí, comandando o futebol, montando um elenco, foi o 10º colocado na Série B. Muito se fala que o elenco do Vasco no ano passado era bons nomes, e não era, foi um elenco muito mal pensado, era um elenco pesado, lento, mas ele fala aí um depoimento onde muitos jornalistas passam pano para esse tipo de situação, e eu sempre bato aqui, cara, sou leigo, não tenho contato no clube como eles têm, não convivo com os dirigentes do Vasco, mas sei que os resultados construídos dentro de campo não é apenas só com o treinador, com o jogador, é isso, não tem gestão profissional do lado de fora, é uma bagunça, existe esse tipo de coisa, as dívidas aparecem, não tem como investir no futebol, e por isso que hoje é certo, né, o Vasco é a SAF, a gente espera que o Vasco caminhe melhor, mas você vê aí que existe um trabalho de merda feita pelos jornalistas do Vasco, que não querem falar sobre isso, né, querem ter um espaçozinho ali no clube, querem ser bem tratado, e aí é só a gente tomando, o clube indo de mal a pior, né, eles tendo os espacinhos deles, jogadores lá nos podcasts, nos programas, tendo acesso, sendo bem tratado, cafezinho aqui, ô meu amigão, mas aí a gente tomando porrada atrás de porrada, e
sem sombra de dúvida, esse tipo de situação que o Pássaro falou constrói os resultados dentro de campo, ajuda a construir os resultados dentro de campo. Agora eu quero trazer aqui uma resenha lá no programa da ESPN Brasil, Linha de Passe, que falou aí desse momento do Vasco, que o Vasco corre sério risco aí de perder essa vaga por Londrina, meu Deus do céu, falou da aposta do Vasco no Jorginho, a situação que aconteceu com o Edmar, nada disso ajuda a família vascaína. Vamos acompanhar aqui, quero saber a sua opinião. Se liga só. O Renato entrega mobilização rápida, sem conhecer muita gente e sem mexer no que ele precisa ser feito. O Jorginho não entrega, o Jorginho não tem esse laço com o Vasco, esse conhecimento do elenco, um trabalho desenvolvido com parte do elenco que é outro. Aí ele vai no óbvio ali do cara cascudo, vou juntar aqui os medalhões, vou botar o Nenê, vou botar o Alex Teixeira, que não vem bem, vou botar o Raniel, que estava escanteado. Então, assim, um time pesado, começa minimamente sem sofrer, faz um gol que tem muito mais de uma sorte ali do Léo Matos do que de construção, e o Grêmio vira rapidamente. E o Vasco, que já foi o time da virada em algum momento, o Vasco não vira jogos, o Vasco não vence fora de casa. E aquilo, aí começa a puxar muito para baixo. O histórico joga contra, a tabela está todo mundo se aproximando, os rivais de sua grandeza do G4 se afastam, né? A turma de baixo se aproxima, e isso tudo começa a jogar contra. Aí você está apostando no Jorginho, faltando 9 rodadas agora, baseado em quê? Baseado em quem estava ali no mercado. Não é difícil explicar o momento do Vasco, e você vai demandar trabalho. Terá Jorginho trabalho para evitar o pior diante das circunstâncias atuais? Vendo as últimas rodadas, a gente não consegue afirmar. Sucesso de venda, ingressos para o jogo contra o Náutico. Porque o jogo virou, virou uma decisão. Né? Porque a gente tem que lembrar que depois o Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Sim. Né, num jogo que pode marcar, inclusive, a subida do Londrina. E depois o Londrina no confronto direto. G4. Mas agora você já tem um Sport ali na espreita também. Então, se o Vasco não vence o Náutico e depois perde do Cruzeiro, ele pode ser ultrapassado pelo Londrina e pelo Sport e ficar numa situação bastante complicada, né? Inclusive para o confronto ali contra o Londrina, com uma pressão muito grande. Então é muito importante para o Vasco vencer na sexta-feira. E o torcedor entendeu isso, né? Londrina tem Tombense fora de casa, né? Porque já que tem Vasco e Náutico, o Londrina joga em fora nessa rodada contra o Tombense. Gente, e o caso Edmar, hein? Registrando o boletim de ocorrência. Isso é um negócio grave, né? A gente está vivendo muito disso ultimamente. Alguém pode me ajudar aí com... Vou matar sua família por causa do seu marido, filha da P. Vou matar você e suas filhas. Esse Edmar é um inútil, burro, merece morrer. Você também vai junto. Vou te torturar como bom imbecil que é, com um erro ali. Vou deixar um outro erro. Ele e você verei estrangulados. Eu verei estrangulando, imagina que fosse sua filha. Vou te esquartejar, né? Vou te esperando, mais um erro. Suas filhas na porta da escola. Ameaças de morte dele, da família dele, esquartejar. Não dá pra achar quem é, né? Bizarro, terrível. Dá pra achar quem é. Terrível. Dá pra cuidar com o rigor da lei. Isso é o mínimo que eu vou falar. A gente queria muito viver num mundo onde isso não existe, mas existe, e existindo, não tem outra maneira de tratar, né? E que sirva de exemplo para qualquer outro imbecil que pense em agir desse jeito. E os clubes precisam dar todo o suporte possível para os jogadores, meter o seu departamento jurídico, ir atrás disso, fazer tudo que for possível fazer, expor esses caras, mostrar o que aconteceu com eles depois das ameaças recebidas, porque é só assim, é só com as pessoas tendo a noção de que uma ameaça como essa vai ter consequência, que no fim das contas elas vão parar de fazer isso. Porque se contar com o bom senso, com a inteligência, com o mínimo de humanidade do ser humano, por mais contraditório que isso pareça, a gente não vai para lugar nenhum. O Vasco está declarando aí apoio, né, ao Edmar e à família dele. É o que a gente espera, porque é muito pesado, né? Futebol não é para isso, né? Horrível, né? É horrível. Futebol é uma fábrica de emoções, mas eu entendo que as pessoas sofram, que amem o clube, entendo mesmo isso, mas tem um limite, né? Se o esporte existisse para isso, era melhor nem existir. Isso aí para então, mim, sei lá, não tem nada a ver com... O clube tem que... Você fala tudo, o clube tem que dar o apoio, tem que ver o que... As ameaças aí, antes de ação, já são terríveis. Já é uma ofensa. Isso já acaba com o emocional da família. Porque a menina não pensa. Até pagar para ver se vai fazer, se não vai, se proteger. Exato. E além do apoio, porque o apoio vai além da nota oficial. O que o Jean falou é gastar energia. É o clube gastar energia para proteger, para dar exemplo. Olha, quem faz isso, acontece isso. Exato. Não tolera, é isso que vai mudar as coisas. É gastar energia no caso, não simplesmente soltar uma nota. Não, soltar nota é muito fácil. Fez um boletim de ocorrência. É bom colocar os advogados para trabalhar. É isso, advogados trabalhando. É um apoio, além de uma declaração, né? Além de você usar o site do clube, além de você usar o alto-falante de São Januário, ou que seja do Maracanã, mas é fazer com uma ação muito mais efetiva
né, com o atleta e com a Punição, família. né, Prieto? Qual a punição? Sinceramente, eu não sei, eu não sou Nesse advogado, caso, não para dar sei onde segurança cabe, também, mas, se possível, mas para dar acho o que jogador assim, se sentir respaldado, sabe? Não, mas o Bertozzi falou, o primeiro comentário do Bertozzi falou, você acha quem está fazendo essa ameaça. Eu acho que tem que partir para isso. Pegando o primeiro ponto aí do Edmar, eu acho que isso não ajuda em nada, só prejudica, né? Você imagina o cara tendo que chegar em casa, vendo a mulher assustada, as filhas assustadas com esse tipo de situação, com esse tipo de ameaça. O Paulo Vitor não vai jogar porque o Paulo Vitor é bem pior que ele. E aí é o que eu falei no vídeo de mais cedo, né? Como é que você ameaça um jogador e não cobra violência de forma nenhuma em nenhum tipo de situação? Mas você ameaça o jogador, chega a esse extremo, e as pessoas que fizeram isso podem ser prejudicadas. Olha o ponto que chega a cabeça do torcedor, mas você não faz nenhuma cobrança em quem contratou. Quem trouxe o Edmar para jogar no Vasco? Esse é o ponto. Ele não vai ser criticado, ele não vai ser cobrado, e aí acontece esse tipo de coisa aí que, cara, não ajuda nem um pouco. Eu fico muito chateado com isso e preocupado, né? O jogador fica pressionado a entrar em campo. Como eu disse aqui, não vai ser o Paulo Vitor que vai jogar. O Paulo Vitor é horroroso, vai ser o Edmar, e aí esse tipo de coisa não ajuda nem um pouco. Em relação ao Jorginho, concordo aqui também com o jornalista, não gostei, discordo de muito torcedor que achou que o Vasco jogou melhor contra o Grêmio. Eu acho que houve algumas oportunidades de gol que levaram a gente a imaginar isso, que foi as bolas paradas, a cobrança de falta do Nenê, o escanteio ali do Andrei Santos que o Breno fez uma bela defesa. A única jogada que o Vasco fez, muito bonita por sinal, como é bom ver o seu time jogar futebol, foi aquela ultrapassagem do Léo Matos, né? O Marlon abre para ele, Léo Matos cruza, Nenê finaliza muito bem ali e o Breno faz uma excelente defesa. Foi o único momento que o Vasco jogou futebol. Não dá para dizer que o Vasco foi bem, que melhorou quando toma um gol daquele de contra-ataque onde você não tinha ninguém marcando. É um jogo com 10 minutos de jogo, você sai na frente, você toma um gol bobo e depois sofre a virada. Não dá pra dizer que o time tá arrumado, que jogou melhor quando toma um gol desse. Isso é absurdo você falar isso. Então, eu também concordo aqui com o jornalista e acho que o Jorginho vai ter que fazer mudanças muito nesse sentido aí de barrar jogadores mais experientes. Barrar o Teixeira, barrar o Raniel. Nesse momento, vejo o Nenê entregando mais que os dois. E aí, irmão, bota a molecada. Marlon, Ignaldo, Figueiredo na frente, pra ver se esse time do Vasco realmente volte aí a jogar da maneira que jogava lá com o Zé Ricardo, com mais força física, tomando poucos gols, porque esse é o momento. Não dá mais pra insistir no que não tá dando certo, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.